Oi, tudo bem? Estamos no terceiro encontro da disciplina Legislação Tributária. Eu sou a professora Patrícia e o tema da nossa aula de hoje é incidência e aplicação do direito tributário. Então, nessa aula, nós vamos dar atenção a alguns temas tais como o crédito tributário, a constituição desse crédito tributário, o lançamento, quais são as modalidades de lançamento existentes, o sujeito passivo da relação jurídico-tributária, que é o contribuinte na maioria das vezes, e o responsável, e como que essa responsabilidade se dá de diversas maneiras, de acordo com a legislação tributária. E vamos também tratar um pouco sobre a execução fiscal, entendendo que o crédito tributário possui algumas garantias e que, durante a execução, o devedor não pode se desfazer do seu patrimônio esse que seria utilizado para a satisfação desse crédito tributário por parte do fisco. Então, vamos contextualizar a nossa aula e eu trago aqui para você os principais tópicos que serão abordados hoje. A obrigação tributária. O que é a obrigação tributária? Nós sabemos que no direito, de uma maneira geral, sem ser no direito tributário, existem diversos tipos de obrigação. Tá? Então, a obrigação sempre vincula um credor e um devedor. Existe a obrigação, por exemplo, de prestar alimentos, de pagar alimentos por parte do pai, não é, ou da mãe, para com o filho ou filha, ou até mesmo do cônjuge, não é, para o outro, não é, quando há o processo de divórcio, enfim, não é? Então, a prestação de alimentos é uma espécie de obrigação dentro do direito. Existem outras espécies de obrigação e a obrigação tributária é uma delas, mas sempre entendendo que há um vínculo entre um credor e um devedor, um sujeito ativo e um sujeito passivo, e o objeto, dessa obrigação é um tributo, então é algo de matéria tributária. Voltando para o quadro, responsabilidade tributária. Geralmente, em regra, a responsabilidade de pagar o tributo é do contribuinte, ou seja, daquela pessoa que tem uma relação direta com o fato gerador, a situação que levou à ocorrência, ao surgimento da obrigação tributária e à constituição do crédito tributário. Mas a lei, em algumas situações específicas, designa outra pessoa ao pagamento daquele tributo. Essa pessoa também tem alguma relação, ainda que indireta, com esse fato gerador. Então, existem aí algumas espécies de responsabilidade tributária e nós vamos analisar nessa aula. No slide, constituição do crédito tributário. Nós sabemos que, com a ocorrência do fato gerador, surge uma obrigação tributária e daí também surge já um crédito tributário. Mas esse crédito, ou seja, o que o fisco vai cobrar do contribuinte, ele só se constitui, se formaliza por meio do lançamento. O lançamento é o momento em que o crédito está formalizado. E existem aí algumas espécies, algumas modalidades de lançamento. Então, o próximo item do nosso estudo aqui, modalidades de lançamento do crédito tributário. De que maneira esse crédito tributário pode ser lançado? Ele pode ser lançado de 3 maneiras: de ofício, por declaração ou misto, e por homologação. Então, vamos entender na aula de hoje o que caracteriza, qual é a peculiaridade de cada uma dessas modalidades de lançamento do crédito tributário, dando exemplos aí dos tributos que se enquadram nessas modalidades. E por fim, no slide, quais são as garantias do crédito tributário? A lei é clara ao dizer que o crédito tributário tem prevalência sobre outros. Com que intuito a lei tributária traz essa garantia, esse privilégio do crédito tributário? É justamente por conta da finalidade do tributo, que é fazer com que o Estado, o ente político, tenha recursos suficientes para garantir o mínimo para as pessoas, para promover o bem comum. Então, em virtude dessa destinação do crédito tributário, é que ele tem prevalência sobre outros créditos quando há um processo de execução fiscal, por exemplo. Responsabilidade tributária, noções gerais.
A responsabilidade tributária, ela vai indicar quem é a pessoa que deve fazer o pagamento do tributo ao fisco, né? De uma maneira muito geral, em regra, a pessoa responsável pelo pagamento do tributo é o contribuinte, é a pessoa que tem uma relação direta com o fato gerador, tá? Contribuinte ou não, porque é uma modalidade ali de substituição. Em alguns momentos, a lei transfere essa responsabilidade para um terceiro, para uma outra pessoa ou para um sucessor. Então, ali nós temos algumas espécies de responsabilidade tributária. Nesse momento aqui, nós vamos ter uma noção geral dessa responsabilidade tributária e para isso a gente começa analisando o artigo 121 do Código Tributário Nacional, que vai falar da sujeição passiva. Então, ele diz, olha, sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributos ou a penalidade pecuniária. O sujeito passivo da obrigação principal disse, olha só, contribuinte, quando tem a relação pessoal e direta com a situação que constitui o respectivo fato gerador, e responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa em lei, tá? Sujeito passivo da obrigação acessória é a pessoa obrigada às prestações que constituam o seu objeto. Existe uma distinção entre obrigação principal e obrigação acessória, tá? E nós teremos um momento oportuno para fazer essa distinção. Mas olha só, pela lei, nós temos ali que o contribuinte é aquela pessoa obrigada, responsável pelo pagamento do tributo, e é aquela pessoa que tem uma relação direta e pessoal com o fato gerador, ou seja, com aquela situação da vida que se amolda a uma hipótese de incidência descrita na lei. O responsável, ele vai ser sempre alguém indicado pela lei. A lei não pode obrigar qualquer pessoa a fazer o pagamento do tributo, de um tributo, que não seja de responsabilidade dela. Então, ali na lei existem expressas previsões de pessoas que podem se tornarem responsáveis pelo pagamento de um tributo, a qual não deram origem, a qual não participaram do fato gerador. Então, aqui no quadro nós temos um esquema que vai tratar da responsabilidade tributária, entendendo que ela possui dois sentidos. Um sentido mais amplo, entendendo então ali o inciso 1º do parágrafo único do artigo 121, e nesse sentido amplo, nós temos ali, olha só, um direito, que é o direito do fisco de exigir a prestação, ou seja, o pagamento do tributo. Nós temos a subordinação de uma pessoa ao pagamento do tributo. Nós temos aqui o contribuinte ou não contribuinte, mas esse não contribuinte é uma pessoa que também tem relação direta com o tributo, tá? Então, nós temos aqui essa designação do sentido amplo da responsabilidade tributária. Aí nós vamos agora entender o sentido restrito da responsabilidade tributária, tá? Então nós temos aqui, olha só, a submissão ao direito de crédito do fisco. Então aqui nós temos uma submissão. Inicialmente essa pessoa não teria a obrigação de fazer o pagamento do tributo. Nós temos a subordinação de uma pessoa que é diversa do contribuinte, desde que ela tenha algum vínculo com o fato gerador, mas é um vínculo indireto, não é uma relação direta e pessoal, tá? Então, existe essa obrigatoriedade de um vínculo, seja com a pessoa que estaria obrigada ou com o objeto. E no sentido restrito, portanto, nós temos aqui, olha só, duas grandes espécies de responsabilidade tributária. A por substituição e a por transferência. Então, olha só, para ficar bastante claro, a responsabilidade tributária, ela possui dois sentidos. O sentido mais amplo está relacionada com aquele direito do fisco cobrar o tributo do contribuinte ou do não contribuinte, mas a pessoa que tem uma relação direta com o fato gerador. No sentido mais restrito, nós temos o entendimento de que a responsabilidade tributária está relacionada com a submissão ao crédito do fisco, ou seja, uma pessoa que não deu origem ao fato gerador, mas que vai ser responsabilizada ao pagamento do
crédito tributário. Então, ela não deu origem, não foi ela que praticou aquela situação da vida que deu origem ao crédito tributário, mas ela vai ser designada pela lei ao pagamento. Então, somente a lei pode dizer quem é que está obrigada ao pagamento do tributo. No slide, nós temos ali uma definição de responsabilidade por substituição, já partindo para o entendimento do sentido restrito da responsabilidade. Então, nos casos de responsabilidade por substituição, desde a ocorrência do fato gerador, a sujeição passiva recai sobre uma pessoa diferente daquela que possui relação pessoal e direta com a situação descrita em lei como fato gerador do tributo. Em nenhum momento o dever de pagar o tributo recai sobre a figura do contribuinte, não havendo qualquer mudança subjetiva na obrigação. Então, na responsabilidade por substituição, uma outra pessoa vai ter que pagar aquele tributo que estaria vinculado ao contribuinte, vinculado diretamente ao contribuinte. A lei faz isso no sentido de assegurar o pagamento desse tributo, para que no caminho ele não se perca, para que no caminho não haja aí essa evasão ao pagamento do tributo. Nós temos dois tipos de substituição. A substituição regressiva, então olha só, aqui eu tenho para você um esquema, um exemplo, a seta indicando para frente, tá? Vamos pensar no caso do ICMS-ST, que é o ICMS substituição. Quando a substituição ela é regressiva, ela vai para frente. Nós temos aqui o produtor, tá? E a indústria. Em relação às operações entre A e B, B está responsável pelo substituto tributário. Então, olha só, a indústria é responsável pelo tributo que é criado aqui nessa relação, nessa operação. Depois nós temos aqui, olha só, a indústria produziu pão, passou para o supermercado, distribuiu para o supermercado e fazia a venda direta ao consumidor. O consumidor é a pessoa que é obrigada ao pagamento do ICMS, então ele é o contribuinte, tá? Mas em relação às operações entre B e C, somente B será o contribuinte. Então perceba aqui, nós temos a indústria nessa situação em que há um fornecedor de matéria-prima, a indústria produz algo e que será revendido ao consumidor final, ela é a responsável pelo pagamento do tributo. Uma outra situação, nós temos a substituição progressiva, tá? Então, nós temos aqui a refinaria de petróleo, tá? Tratando novamente do caso do ICMS. Nós temos aqui os distribuidores, os postos e os consumidores. Quem seria o contribuinte do ICMS de uma maneira geral? O consumidor. Mas, olha só, nas relações entre A e B, entre refinaria e distribuidor, A será o contribuinte, será o responsável. Nas relações, em relação às operações entre B e C, A novamente é responsável. Em relação às operações entre C e consumidor, A é responsável. Então, o que o responsável tributário faz é recolher o tributo que seria gerado em cada uma dessas operações, tá? Então, ele recolhe o tributo, porque quando você faz a circulação de mercadoria, no caso do ICMS, em cada etapa há a cobrança do tributo, excluindo o que já foi pago anteriormente, tá? Então, em cada etapa há essa cobrança. Aqui, na substituição progressiva, nós temos ali um contribuinte, no caso, sendo obrigado ao pagamento a refinaria de petróleo, substituindo todos os outros contribuintes da cadeia, tá? E na regressiva, nós temos, não é, ali o caso da indústria substituindo também o pagamento, o responsável tributário nas operações que são entre produtor rural e indústria, entre indústria e supermercado, tá? Então, veja aí como que acontece essa substituição tributária. Esses dois responsáveis, eles deveriam pagar por operações relacionadas apenas pelo tributo relacionadas apenas com uma operação que ele estava diretamente vinculado, mas ele vai ter que pagar por toda a cadeia. E a responsabilidade por transferência, ela trata-se de casos em que a obrigação nasce
tendo no polo passivo determinado devedor, que é o contribuinte, mas em virtude de um evento descrito com precisão na lei, a transferência da sujeição passiva a uma outra pessoa. Esta na condição de responsável. Verifica-se, portanto, uma modificação subjetiva dos sujeitos na obrigação surgida. Então, na substituição por transferência, existe uma pessoa que é um sujeito passivo da obrigação tributária que estaria obrigada ao pagamento. A obrigação tributária nasceu já relacionada com essa pessoa. No entanto, por um fato da vida, por uma circunstância qualquer, essa pessoa não vai poder fazer o pagamento. E daí a transferência é feita para uma outra pessoa que vai se tornar o responsável pelo pagamento do crédito tributário. Responsabilidade tributária, sucessores, terceiros e por infrações. Vamos entender agora, nesse momento, a responsabilidade tributária por transferência. Ainda que a responsabilidade por infrações não seja propriamente por transferência, porque está pessoalmente relacionada com o agente que cometeu o fato, né? Por aí você vai ver essa divisão dessa maneira, quando tem concurso, quando tem provas em diversos exames, por aí você vê dessa maneira. Então, a gente vai enquadrar aqui a responsabilidade por substituição de terceiros e por infrações, todos eles na modalidade, né, na espécie de substituição tributária por transferência. Por transferência, portanto, é quando a obrigação tributária nasce com uma pessoa, que seria o contribuinte, mas por alguma situação diversa, por uma situação da vida, essa responsabilidade de pagar o tributo é transferida para uma outra pessoa. Então, vamos entender agora a responsabilidade dos sucessores, tá? No artigo 129 a 133 do CTN, nós temos essa responsabilidade se tratando de algumas situações específicas. Então, o sucessor, aquela pessoa, temos lá uma pessoa, um contribuinte, né, inicial, e de alguma forma, suas manifestações de riqueza foram transferidas para uma outra pessoa. Então, essa outra pessoa é que vai fazer o pagamento desse tributo, tá? Então, transferência por ato negocial ou por força de lei de direitos e obrigações do campo tributário a terceiros não obrigados, não originalmente sujeitos a determinada relação jurídica com o fisco, mas de alguma forma vinculados ao seu antecessor. Então, olha só, nós temos aqui causa mortis. Quando uma pessoa morre, ela já naturalmente dá início, não é? O evento morte já dá início à abertura da sucessão, tá? Existe um brocado em latim que diz que, na verdade, a partir do momento em que há morte, há a transferência dos bens para os seus herdeiros. E esses herdeiros serão responsáveis pelos tributos daqueles bens que não eram deles inicialmente, né? Mas que foram transferidos a eles por conta da sucessão, por conta da herança, não é? Do recebimento de uma herança. Então, uma pessoa que morreu e deixou lá casa, carro, né, apartamento, sítio, ele originalmente era obrigado ao pagamento dos tributos relacionados com esses bens, mas com a sua morte há a transferência dos bens a outras pessoas e essas pessoas vão ser obrigadas ao pagamento desses tributos, inclusive o tributo de transferência, não é? O ITCMD, o Imposto sobre Transferência Causa Mortis ou Doação. Então, quando você transfere a propriedade de um bem para outra, no caso mortes, a cobrança do ITCMD, tá? Nós temos o caso ainda do comercial, quando, por exemplo, eu compro um estabelecimento comercial e vou continuar as atividades daquele estabelecimento, né? Compro toda a infraestrutura, eu compro o estoque, eu compro mercadoria, eu compro tudo. Então, eu vou continuar com as atividades daquela empresa, né? Então, eu também sou responsável pelo pagamento de todos os tributos relacionados com a atividade da empresa, tá? Falimentar, quando há falência, tá? No processo falimentar, quando há falência, a empresa abre esse processo de falência, nós temos ali a habilitação de todos os credores dentro do processo falimentar, tá? Então, esses credores, quando forem receber alguma coisa relacionada com os bens da própria
da própria empresa falida também vão ser responsáveis, tá? A imobiliária, quando há a transferência de um imóvel para outro na compra inter vivos. Então, eu comprei um terreno, comprei uma casa, um apartamento de uma outra pessoa. E aí eu tenho agora a obrigação de pagar os tributos relacionados com esse bem, não é? Esses tributos, eles estavam de responsabilidade do contribuinte inicial, que era a pessoa proprietária do bem. No partir do momento que eu compro, eu sou responsável pelo pagamento desses tributos, inclusive os atrasados, tá? Inclusive os atrasados. Se tiver IPTU atrasado, não é? Se for um caso de um carro, tiver IPVA, eu acabo sendo responsável, tá? No caso do carro, não, vamos pensar no imobiliário, tá? Um terreno, uma casa, um apartamento, tendo IPTU atrasado, eu compro, eu sou responsável pelo pagamento desses tributos. Agora, a responsabilidade de terceiros, tá? O CTN traz no artigo 134 que, nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que intervirem ou pelas emissões em que forem responsáveis determinadas pessoas. Então, ali no artigo 134, nós temos a expressa disposição de algumas pessoas que vão ser responsáveis pelos atos, não é? Pelo pagamento dos tributos relacionados a atos do contribuinte originário. Então, por exemplo, o tutor. O tutor responsável por uma pessoa que ainda é incapaz ou relativamente incapaz, não é? E que, por conta desse vínculo com essa pessoa, vai ser responsável pelo pagamento do tributo daqueles bens que são daquela pessoa que é incapaz ou relativamente incapaz, tá? Então, veja só, o terceiro ali, ele tem ainda que aparentemente não tenha nada a ver com a situação, o fato gerador que deu ocorrência ali, não é? A obrigação tributária e ao crédito tributário, ele tem um vínculo indireto com esse fato, com a pessoa que seria de fato o contribuinte, o responsável tributário originário, tá? Então, ali no artigo 135, são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infrações da lei, contrato social ou estatutos. Então, nesse caso aqui, as pessoas que são responsáveis pelo pagamento do crédito tributário, na modalidade terceiro, na espécie terceiro, é alguém que tenha um poder de mando em suas mãos. Tendo um poder de mando, cometeu excesso de poder, infração à lei, do contrato social, se for um administrador da empresa, se for um sócio administrador da empresa, ou dos estatutos. Então, é uma pessoa que tinha em suas mãos um poder, mas exerceu de maneira excessiva, não é, em excesso, aquele poder e, por conta disso, gerou um tributo e ele vai ser obrigado ao pagamento do tributo. E a responsabilidade por infrações, ela é colocada aqui como sendo uma modalidade de responsabilidade, uma espécie de responsabilidade por substituição, por transferência, perdão, mas, na verdade, o artigo 136 diz o seguinte: salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. Então, na verdade, a pessoa que cometeu o ato vai ser responsabilizada pelo ato. E olha só, no direito tributário existe essa presunção de que, na verdade, a vontade não é pressuposto, tá? O dolo ou a culpa não é analisada no cometimento da infração. O simples cometimento da infração já gera a responsabilidade. Então, no slide, a responsabilidade por infrações é, em regra, objetiva. Ela é pessoal do agente nas hipóteses descritas no artigo 137 e ainda que seja pessoal, objetiva, ainda que não se considere dolo ou culpa, ou seja, a intenção, exige o respeito à obrigação, ao brocado indúbio pro réu, tá? O que é o indúbio pro réu? Se o fisco tiver dúvida se de fato aquela pessoa cometeu ou não a infração, né? Se ele tem dúvida, ele obrigatoriamente não pode aplicar a infração, tá? Não pode aplicar as penalidades relacionadas com aquela infração. Na dúvida, benefício da pessoa
sempre, tá? E não significa também que essa responsabilidade sendo objetiva, a pessoa não tenha direito a se defender. Existe o processo administrativo fiscal que dá a possibilidade de defesa para os contribuintes, para todas as pessoas responsáveis ao pagamento do tributo, e ali você tem direito ao contraditório, ampla defesa, a demonstrar que, ainda que, não é, sem análise do dolo da culpa, você não praticou aquele ato. Tá certo? Então, nós temos aqui as modalidades de responsabilidade por transferência. Obrigação tributária. Dentro do direito, existem diversas espécies, diversos tipos de obrigação. E dentro do direito tributário, por óbvio, também existe uma obrigação. Essa obrigação, ela é um vínculo estabelecido entre o credor e o devedor. Tá? O credor é o fisco, né? É o sujeito ativo da relação, é o ente político que vai cobrar do devedor, o sujeito passivo, o pagamento de um tributo. Não é? E esse tributo constitui, então, o objeto desse vínculo entre credor e devedor. Então, ali no quadro, nós temos a definição de obrigação. A obrigação é uma relação jurídica de caráter transitório, ou seja, ela tem essa característica de não se perpetuar no tempo, estabelecida entre devedor e credor e cujo objeto consiste numa prestação pessoal econômica positiva ou negativa, devida pelo primeiro ao segundo, garantindo-lhe o adimplemento por meio do seu patrimônio. Por meio dessa definição aqui, nós podemos ser levados a crer que uma obrigação tributária, ela se resume ao pagamento de um tributo, ou seja, uma obrigação de dar dinheiro, dar coisa certa. Preciso pagar o tributo. Mas, na verdade, nós temos obrigações negativas, que são aquelas que estão relacionadas com um não fazer por parte do contribuinte e também outras prestações positivas que não necessariamente significam o pagamento em dinheiro do tributo, mas obrigações acessórias. A obrigação acessória literalmente tratada pelo Código Tributário Nacional. Então, eu preciso prestar declarações, eu preciso escriturar todas as minhas transações, eu preciso fazer uma série de coisas para que o fisco tenha condições de fazer a fiscalização e estabelecimento dos tributos, tá? Você tem ali no quadro um desenho que representa essa relação jurídico-tributária que é decorrente daquela situação anterior, tá? Então, existe aqui um sujeito ativo, o sujeito ativo é o fisco, é a pessoa jurídica pública, que vai ser responsável, então, pela cobrança do tributo e não pode se eximir dessa cobrança também. O sujeito passivo é o contribuinte ou é o responsável, é a pessoa que vai ser obrigada ao pagamento do tributo. Então, veja só, o sujeito ativo, ele tem um direito em relação ao sujeito passivo. Esse direito é o de cobrar o tributo, tá? E o sujeito passivo tem um dever em relação ao sujeito ativo, em relação ao fisco, que é o de, obviamente, pagar o tributo. Temos aqui um vínculo obrigacional. Então, a partir disso, existe essa relação entre credor e devedor, que só vai ser desfeita no momento em que houver o pagamento, em que houver a satisfação daquela obrigação, tá? Ali no quadro nós temos um outro esquema que vai tratar da obrigação principal e acessória que já eu defino para você. Então, temos aqui um sujeito passivo, uma obrigação principal, ela é aquela que está relacionada ao pagamento do tributo. Possui relação direta com o fato gerador, essa pessoa, ou seja, o sujeito ativo? Se sim, ele é o contribuinte. Se não, ele é o responsável. O responsável tem uma relação indireta. Portanto, aqui você já pode aplicar os seus conhecimentos acerca da responsabilidade tributária. Existe uma obrigação acessória, não é, em que a pessoa está obrigada a prestações de fazer ou não fazer, tá? Essas prestações relacionam-se com alguns deveres instrumentais para facilitar a atuação do fisco. No CTN, nós temos no artigo 113
13 a definição, não é, de que a obrigação tributária ela é principal ou acessória, tá? E ela surge com a ocorrência do fato gerador. Então, vamos lá, você, uma pessoa da vida comum, foi lá e comprou uma casa, tá? Comprou uma casa. No momento que você comprou a casa, aqui nós temos o fato gerador da obrigação de pagar o IPTU, tá? Então, você comprou uma casa, você praticou o fato gerador que dá origem à obrigação de pagar o IPTU, tá? Então, fato gerador gera a obrigação tributária. A obrigação principal, né, surge com a ocorrência do fato gerador e tem por objeto o pagamento de um tributo ou de uma penalidade pecuniária, ou seja, uma multa, tá? A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações positivas ou negativas nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos, tá? A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária. Então, veja só, você tem lá a definição pelo CTN que as obrigações tributárias, elas são acessória ou principal, tá? A principal tem relação com o fato gerador e que gera a obrigação de pagar o tributo. Portanto, está relacionada ao pagamento do tributo. Se eu não pago, eu recebo uma multa por isso. E a multa também, apesar de não ser tributo, ela é paga como se tributo fosse. A obrigação acessória é a minha obrigação de fazer algumas coisas ou de não fazer algumas coisas que não estão relacionadas com o pagamento propriamente do tributo. Mas se eu não faço, eu levo uma multa. E essa multa também vai ser cobrada como tributo fosse, torna-se uma obrigação acessória. Ali no quadro, definição de obrigação tributária principal, tanto um crédito quanto respectivos juros e multas são considerados obrigação tributária principal, pois o enquadramento de uma obrigação tributária como principal depende exclusivamente do seu conceito pecuniário, ou seja, eu preciso fazer o pagamento dessa obrigação. Vale dizer que a multa, ela não é tributo, mas a obrigação de pagá-la tem a mesma natureza tributária. E quais são as espécies de multas? São as moratórias e as punitivas. Moratória é quando eu demorei para pagar, tá? Passou o prazo, eu demorei para pagar, então aí eu tenho essa multa moratória. E a punitiva é porque eu cometi uma infração, eu fiz algo contrário à lei e, portanto, fiquei obrigada ali, não é, ao pagamento da multa. E a obrigação acessória são deveres no interesse da administração tributária com o objetivo de propiciar ao ente a verificação, né, do adequado cumprimento da obrigação tributária. Então, escriturar livro, prestar informações, expedir nota fiscal, fazer declarações, promover levantamentos físicos, econômicos, e etc, 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 tá? Então, esse ali é um rol exemplificativo apenas. Então, a obrigação tributária, ela é principal ou acessória? Principal, pagamento do tributo. Acessória, fazer ou não fazer alguma coisa. Se eu não cumpro a obrigação acessória, eu levo uma multa e essa multa se converte em obrigação principal. Situação, problemas. Vamos aqui trabalhar com uma situação que está relacionada com a responsabilidade pelo pagamento de um tributo, tá? Então, olha só. João era sócio de uma empresa e saiu há um mês dessa empresa. Saiu da sociedade, tá? Então, ele era sócio e em um mês ele saiu da sociedade. E ontem ele recebeu a visita em sua casa de um oficial de justiça que o citou em uma ação de execução fiscal promovida pelo Fisco Federal. Quando ele leu os documentos, ele verificou que, na verdade, o fisco estava alegando que houve fraude e excesso de poderes na administração da empresa, motivo pelo qual deveria existir a responsabilização pessoal dos sócios para efetuarem o pagamento dos tributos com os seus patrimônios pessoais. Então, olha só, João era sócio de uma empresa. Ele saiu dessa sociedade há um mês. Ontem, ele foi citado para pagar o tributo. Para pagar tributos relacionados com aquela empresa. Quando ele leu a citação, ele verificou que, na verdade, ele estava sendo responsabilizado por ser um dos sócios daquela empresa. E a empresa, né, nesse caso,
como um todo, devedora de tributos, não teria os seus bens sendo utilizados para tanto, porque poderia nem ter bens para tanto, tá? Então, os sócios seriam pessoalmente responsabilizados, tá? Olha só, vamos problematizar essa situação, problema. O João, por ser sócio minoritário, era responsável tão somente pela área comercial da empresa. Jamais assinou um cheque ou teve função de decisão sobre a vida financeira da pessoa jurídica. Os sócios Pedro e Paulo é que exerciam a administração financeira da sociedade. Então, aqui a gente precisa entender mais profundamente a situação para não aplicar diretamente a lei e dizer, olha, então o sócio é responsável pelo pagamento dos tributos da empresa. Nesse caso em específico, João não tinha poder de mando. Ele não tinha poder de mando, ele não se enquadra necessariamente no artigo 135 do CTN. Então, ele não tinha poder de mando, ele era minoritário, um sócio minoritário, e ele estava responsável apenas pela área comercial da empresa. Quem exercia a administração da empresa eram Pedro e Paulo, tá? E foi sob a administração deles que houve o não pagamento do tributo, que ocorreu o fato gerador da obrigação de pagar aquele tributo, tá? Vamos agora resolver essa situação problema, entendendo se o João é obrigado ou não ao pagamento. Então, o ônus da prova recai sobre o sócio, quando é nesse tipo de processo, tá? É uma execução fiscal, o sócio está sendo citado, ele é que tem que provar que, na verdade, agiu com zelo, que jamais cometeu fraude, que não cometeu excesso de poderes para não ser pessoalmente responsabilizado, tal como o CTN assim decide, tá? Então, o João deverá apresentar defesa na ação de execução fiscal, demonstrando por meio de provas que ele era tão somente o diretor comercial da pessoa jurídica, nunca tendo tomado qualquer decisão com relação às finanças da empresa. Então, quando existe um processo de execução fiscal, os sócios de uma determinada empresa vão ser citados para o pagamento dos tributos que não foram pagos, tá? Essa responsabilidade ao pagamento dos tributos não recai sobre todos os sócios de maneira indiscriminada. Recai sobre aqueles sócios que tinham em suas mãos o poder de mando, não é? Que estavam na administração da empresa. O João, ele tem que provar que ele não estava na administração da empresa, que ele era um sócio minoritário, e que ele estava responsável apenas pela parte comercial da empresa, que ele não tinha o poder de mando, que ele não assinava cheque, que ele não mexia com as finanças. Então, o Pedro e o Paulo é que faziam isso. Pedro e Paulo eram os administradores da empresa e, portanto, Pedro e Paulo serão obrigados ao pagamento do tributo com seus bens pessoais. Nesse caso aqui, não há uma especificação pela situação problema se essa empresa fechou de maneira irregular. Mas, num processo, só para você ter ideia, num processo de execução fiscal contra uma empresa, essa empresa vai ser citada na figura do seu sócio, do seu representante legal. Quando chega-se até essa empresa e ela é encontrada fechada, entende-se que, e isso não foi comunicado, entende-se que ela fechou de maneira irregular. E ela fechando de maneira irregular, ela, né, muitas vezes não tem patrimônio para satisfazer a dívida, a responsabilidade recai sobre os seus sócios e os sócios principalmente que eram os administradores da empresa que tinham aquele poder de mando na empresa. Então essa é a situação que João se encontra muito provavelmente, apesar de não estar muito claro na situação problema, tá? Então ele não será responsabilizado, a responsabilidade vai cair sobre o Pedro e o Paulo que tinham o poder de mando. Existe um instrumento para a gente trabalhar dentro do processo de execução fiscal que é a exceção de pré-executividade. Na exceção de pré-executividade, eu tenho que apresentar provas que não exijam dilação probatória, que não exijam testemunhas, que não exijam ali uma continuidade da ação por parte do Poder Judiciário. Simplesmente a análise das provas documentais apresentadas devem ser suficientes para se tomar uma decisão, tá? Então, nesse caso, esse é o instrumento utilizado, a exceção de pré-executividade, que vai ser interposta dentro da ação de execução fiscal que foi ali proposta pelo fisco.
interação, o que é solidariedade na responsabilidade tributária? Nós sabemos que a responsabilidade tributária, em sentido amplo, está relacionada com o contribuinte ou não contribuinte, mas é aquela pessoa que tem uma relação direta com o fato gerador. Em sentido estrito, está relacionada com pessoas que, ainda que não tenham uma relação direta com o fato gerador, né, possuem algum vínculo, alguma relação indireta com ele. E serão obrigadas ao pagamento. Isso se dá por meio de substituição ou por meio de transferência, tá? Então, essas são aqui as principais modalidades, né, de responsabilidade no sentido estrito, substituição e transferência, tá? Mas nós temos também uma previsão ali no CTN de uma responsabilidade solidária, tá? Então, a responsabilidade solidária seria mais uma espécie de responsabilidade por substituição ou por transferência. Na verdade, os autores divergem em relação a isso. Então, por isso que eu não trouxe também ali dentro do quadro da substituição ou da transferência enquanto responsabilidade tributária. Mas vamos entender agora a solidariedade enquanto uma possibilidade de responsabilidade tributária. Acompanhe comigo no slide. A solidariedade é um instituto que implica uma corresponsabilidade, segundo a qual a obrigação é satisfeita em sua totalidade, ou por um dos devedores, ou por alguns, ou por todos. Então, o artigo 134 estabelece a responsabilidade solidária nos termos dispostos dos pais, dos tutores, dos curadores, dos administradores, dos inventariantes, do síndico, do comissário, dos tabeliões, escrivãos e sócios, tá? Então, veja só, são pessoas que têm uma relação ali com o objeto, tá? Então, existem lá a corresponsabilidade, você tem um crédito tributário, tá? Um crédito tributário oriundo de um fato gerador, e essas pessoas têm relação com esse crédito tributário. Então, na solidariedade, você pode cobrar de todos de uma maneira geral, você pode cobrar de alguns ou de um apenas, mas todos eles respondem solidariamente pelo aquele crédito tributário, tá? A única ressalva feita aqui é quanto às penalidades, que são de responsabilidade, só são responsáveis em relação àquelas de caráter moratório, tá? Então, quanto às penalidades, vamos pegar as multas ali. A multa de caráter moratório é que vai ser de responsabilidade dessas pessoas que solidariamente devem o pagamento do tributo, tá? Então, responsabilidade solidária corresponde a uma corresponsabilidade. Por quê? Porque são várias pessoas que têm relação com o crédito tributário e que devem satisfazer esse crédito tributário de maneira única, todo mundo junto ou alguns, enfim, não importa, mas esse crédito tem que ser satisfeito. O interesse do fisco é sempre a satisfação do crédito tributário, ou seja, que aquele crédito seja pago, tá? Então, nesse caso, não importa quem vai pagar, o importante é a satisfação do crédito tributário. Constituição do crédito tributário. Vamos entender nesse momento como que o crédito tributário ele é constituído, tá? Existem algumas formalidades. Nós temos ali a necessidade do lançamento para a constituição definitiva do crédito tributário, tá? Então, vamos analisar ali a definição de crédito tributário. Crédito tributário é um direito que pertence ao sujeito ativo da obrigação tributária. Então, nós já sabemos que existe aqui na relação tributária um sujeito ativo e um sujeito passivo da relação tributária. Existe um direito de cobrar esse crédito, e esse direito é do sujeito ativo em relação ao passivo, e existe um dever de pagar esse crédito que é em relação do sujeito passivo ao ativo, tá? Uma vez constituído, só se modifica ou se extingue nos casos previstos em lei. Então, o crédito tributário sendo constituído, ele vai se extinguir apenas, ou se modificar apenas naqueles casos em que a lei determinar quais são as situações que vão extinguir ou modificar, tá? A autoridade administrativa não pode dispensar o
seu pagamento ou suas garantias sob pena de responsabilidade funcional. A partir do momento que nós temos a constituição do crédito tributário, o fisco, que é o sujeito ativo da relação jurídica tributária, tem o dever também de cobrar aquele crédito, tá? Ele não pode se eximir da cobrança daquele crédito tributário. No momento em que há a Constituição, ele deve fazer a cobrança, tá? Tudo nos termos da lei, tá? Nós temos ali casos de isenção, por exemplo, mas isso deve ser observado à lei, tá? Antes da constituição do crédito tributário. Então, ali no quadro, nós temos um esquema que acho que vai facilitar o seu entendimento acerca disso. Temos a Constituição Federal, que determina as competências, né, reparte as competências entre os entes políticos da federação para instituir e cobrar os tributos. Os entes, então, políticos fazem uma lei e nessa lei há toda a descrição das hipóteses de incidência de um tributo. Então, a hipótese de incidência é são situações hipotéticas descritas na lei, tá? Então, se você fizer isso, vai ocorrer a obrigação tributária, o crédito tributário, se você fizer isso, entendeu? A lei traz ali já as situações que se constituem, situações da vida que se constituem em hipóteses de incidência. Ocorre, então, na vida real, um fato gerador. Esse fato gerador se amolda a uma dessas hipóteses de incidência descritas na lei, tá? Então, vida real, fato gerador, se amolda a uma hipótese de incidência descrita na lei, certo? Nesse momento aqui, surge a obrigação tributária. E os autores vão dizer que também já surge o crédito tributário. Tá? Então, a obrigação tributária de pagar o tributo surge aqui, o crédito já surge aqui, mas ele é formalizado por meio do lançamento. Então, esse lançamento é ato privativo da autoridade administrativa. Quando há o lançamento, então, de fato, o crédito está constituído. Ele pode ser pago ou não pago. Se ele pago, acabou o assunto, não é? Vida que segue. Se não há o pagamento, o fisco vai fazer a cobrança. Então, ele inscreve em dívida ativa e essa certidão que surge a partir da inscrição em dívida ativa vai ser utilizada como título executivo extrajudicial e vai fundamentar uma ação de execução fiscal. Tá? Então, a partir do momento que o crédito tributário está constituído, a partir do lançamento, nós temos ali duas possibilidades para o contribuinte, o pagamento e o não pagamento. O pagamento cessa a obrigação tributária. O não pagamento vai levar à inscrição em dívida ativa, que vai levar a uma execução fiscal, caso o contribuinte também não faça o pagamento nesse meio tempo. Tá? Então, a constituição do crédito tributário, de acordo com o artigo 142 do CTN, né, diz... relaciona-se com o lançamento. Então, diz o seguinte: compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o processo administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido e identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a aplicação da penalidade cabível. Tá? Então, quando nós temos ali o lançamento por parte da autoridade administrativa do crédito tributário, ele está apto a ser cobrado, tá? E o contribuinte vai ser notificado para fazer o pagamento, tá? Então, o contribuinte deve observar aquele prazo disposto em lei, fazer o pagamento, e se ele não fizer o pagamento, esse crédito tributário vai ser inscrito em dívida ativa. E da dívida ativa surge uma CDA, uma certidão de dívida ativa. E essa CDA é, inclusive, um título executivo. E vai fundamentar uma possível ação de execução fiscal se não houver ainda o pagamento até lá, tá? Lançamento do crédito tributário. Entendendo que o crédito tributário ele se constitui em definitivo a partir do lançamento, vamos entender agora o que é o lançamento e quais são as modalidades de lançamento previstas em lei, tá? Então, entendendo o que é o lançamento a partir da sua natureza jurídica.
O lançamento é uma atividade privativa da administração, da entidade administrativa, tá? Então, é privativa, é a administração pública que vai fazer isso por meio de seus atos. A natureza jurídica, ela é mista. Ao mesmo tempo que ela é declaratória, ela também é constitutiva. Declaratória porque ela nada cria, uma vez que se limita a declarar, verificar, certificar uma situação jurídica, tá? Decorrente de um fato gerador. Então, uma situação jurídica que ocorreu. Constitutiva porque individualiza essa situação, apurando o montante do tributo devido, constituindo o crédito tributário. Então, o lançamento possui essa natureza jurídica mista de ser, ao mesmo tempo, declaratória e constitutiva. Declaratória por quê? Porque não criou nada. Né? O lançamento é uma atividade da administração que nada cria, apenas vai dizer, olha, ocorreu o fato gerador, que se subsume a uma hipótese de incidência e, portanto, surgiu ali uma obrigação tributária e um crédito tributário. Tá? Então, declara isso, declara todo esse processo. E constitutiva por quê? Porque esse crédito tributário, ele tem que ser, de alguma forma, calculado, medido. Qual é o valor que vai ser cobrado? Né? Então, ele constitui esse crédito tributário, por quê? Porque ele precisa calcular o montante, ele precisa estabelecer, verificar todos os critérios relativos ali à constituição do crédito tributário propriamente dito, né? A regra matriz de incidência, para a gente pegar ali a teoria do Paulo de Barros Carvalho, os critérios que estão dentro dessa matriz, não é? Determinar quando vai ser pago, por quem vai ser pago, como vai ser pago e o valor a ser pago. Tudo isso deve ser determinado. Então, há a constituição do crédito tributário. Então, no artigo 142, nós temos essa previsão aí, não é? De que o lançamento é essa atividade privativa da autoridade administrativa que vai verificar a ocorrência do fato gerador, vai determinar a matéria tributável, vai calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passível e propor, se for o caso, a aplicação da penalidade cabível. Se houver ali a aplicação de uma multa, ela vai ser cobrada da mesma forma que o tributo é. Multa não é tributo, você já sabe, multa não é tributo, mas a cobrança da multa é feita da mesma maneira que é feita a cobrança do tributo, tá? Do crédito tributário. E ali no quadro você tem, então, as 3 modalidades de lançamento existentes na lei. A modalidade de ofício, que está descrita no artigo 149 do CTN, de declaração, que é chamada também de mista, prevista no artigo 147, e por homologação, que é prevista no artigo 150. Tá? Autolançamento, às vezes, é utilizado para designar a homologação. Homologação ou autolançamento, mas autolançamento não é o termo correto. Você vai verificar isso, você vai identificar isso em alguns escritos ou até em conversas com pessoas que lidam com o lançamento e vão se referir ao autolançamento, tá? Mas autolançamento não é o termo correto jurídico é homologação. Vamos entender agora o lançamento de ofício. No lançamento de ofício, o contribuinte, ele nada faz. Ele tem o bem, tá? Ele tem uma casa e ele tem um carro. Ele tem o bem. O fisco tem conhecimento que ele tem o bem, tá? O fisco tem as informações acerca desse bem. O fisco faz, na figura da autoridade administrativa, faz o cálculo do tributo que vai incidir sobre esse bem e faz, então, o lançamento. Constitui o crédito tributário, tá? Então, a própria autoridade administrativa, nos dados que ela possui, faz o lançamento. Exemplos de tributos que são ali lançados por ofício, o IPTU e o IPVA. Você tem uma casa, você tem um terreno, você vai receber anualmente o carnê de IPTU na sua casa ou vai ter que buscar na prefeitura. E se você tem um carro, você anualmente vai receber também ali o carnê do IPVA na sua casa, tá? Então você nada fez, você não prestou nenhuma declaração, você não informou nada além da existência do bem, a propriedade do bem. Então, o fisco tem conhecimento disso e a autoridade administrativa, trabalhando para o fisco, faz o lançamento. No lançamento por declaração, que também é chamado de mista,
você vai precisar prestar ali algumas informações ao fisco. Então, você presta todo tipo de informação que ele pede, tá? Vai ali munindo ele de informações e a partir dessas informações, a autoridade administrativa faz o lançamento do tributo, não é? E aí você vai ter que pagar o tributo, ele já virou um crédito tributário constituído, tá? Então, ele é efetuado na base da declaração do sujeito passivo, que é a pessoa obrigada ao pagamento. Querem exemplos, né, de tributos que são lançados por declaração? O ITBI e o ITCMD, tá? O ITBI é o Imposto sobre Transmissão Intervivos, tá? E o ITCMD entre transmissão de bens entre causa mortes ou de doação, tá? Então, esses dois tributos são lançados por meio de declaração, porque o fisco precisa das declarações, das informações que o contribuinte vai prestar. E no lançamento por homologação, o que nós temos é o contribuinte sendo obrigado a antecipar o pagamento dos tributos. Então, ele vai antecipando esse pagamento, tá? Vai antecipando, assim como é feito com o imposto de renda retido na fonte, assim como é feito com o pagamento do ICMS nas operações, do ISS. Então, ele vai fazendo o pagamento, ele é obrigado a fazer a antecipação do pagamento. Por fim, ele pagou aquela quantidade lá durante todo o ano, durante o tempo previsto para o pagamento daquele tributo. No caso do imposto de renda, vamos pegar aqui como exemplo, durante todo mês eu fiz lá a antecipação do pagamento. Ao final do ano de exercício, o fisco vai observar o pagamento que eu fiz, né, e vai homologar ou não aquele pagamento, tá? Vai homologar ou não aquele lançamento, aquele pagamento. Ele homologando e sendo o valor pago a mais, eu vou ser restituída. Sendo pago a menos, ele vai fazer um lançamento de ofício complementar e aí eu vou ter que pagar aquele valor restante, tá? Então, o lançamento por homologação parte das minhas antecipações de pagamento feitas ao fisco, porque eu sou obrigada por lei. Temos ali no quadro um esqueminha que vai representar aqui, não é, o lançamento por homologação, tá? Homologação expressa ou homologação tácita, tá? Então, existem diferenças em relação a esses dois tipos de declaração, tá? E temos aqui um fato gerador que deu origem à obrigação tributária e ao crédito tributário. Houve a declaração do débito, tá? E aí, da declaração do débito, houve pagamento ou não pagamento. Geralmente, há aqui o pagamento, mas também pode ocorrer o não pagamento, tá? Passou 5 anos, se o fisco nada fez, houve uma homologação expressa, tá? Por quê? Porque o fisco nada fez, você pagou aquele tanto, ele não verificou se era suficiente ou não, enfim, houve uma homologação expressa, tá? Perdão, uma homologação tácita, tá? A homologação expressa, quando o fisco nada fez, homologação tácita. Quando há uma homologação expressa, tá? O que acontece? O fisco pode encontrar uma diferença ali entre o valor que seria devido e o valor que seria pago. Então, ele pode te multar por isso, se você encontrar indícios de que, né, isso, na verdade, é uma evasão fiscal. Ou ele pode constituir o crédito tributário, fazer um lançamento suplementar, você vai fazer o pagamento desse crédito tributário a partir do momento em que você é notificado disso, tá certo? Então, essas são as espécies de lançamento que são definidas ali no Código Tributário Nacional. Garantias do crédito tributário, vamos falar um pouco sobre execução fiscal, tá? Então, nós sabemos que ocorreu um fato gerador, que se amolda a uma hipótese de existência descrita na lei, surge uma obrigação tributária,
Essa obrigação tributária dá ali também início a um crédito tributário, tá? Então surge também já um crédito tributário que se formaliza, se constitui de maneira definitiva por meio do lançamento. O lançamento pode ser de ofício, por atividade da própria autoridade administrativa, por declaração, a partir do momento que o contribuinte presta informações ao fisco e ele emite, então, ali, ele utiliza e faz o lançamento do crédito tributário, ou por homologação, quando o contribuinte antecipa o pagamento desse tributo existente a partir de uma declaração de débito e o fisco faz o lançamento. Se houver diferenças apuradas, ele pode aplicar multa, porque se verificar a evasão fiscal, ou ele pode fazer um lançamento suplementar, ou também de ofício, para que você faça o pagamento do valor, não é, da diferença ali devida, tá? Quando você não paga, quando não há o pagamento de nenhuma forma, o fisco vai querer, né, que você seja forçado a isso, que você seja forçado ao pagamento por meio de uma ação judicial. E é aí que nós temos a execução fiscal. Então veja ali no quadro um esquema que vai fazer para a gente trazer para a gente algumas luzes sobre a execução fiscal e a garantia do crédito tributário. Então, nós já sabemos, a lei traz as hipóteses de incidência, o fato gerador é a realização da hipótese de incidência, é um fato da vida que se amolda a essa hipótese de incidência, surge a obrigação tributária, tá? A obrigação tributária dá origem a um crédito tributário que é lançado e se constitui em definitivo, tá? Se você não paga esse crédito tributário, existem medidas de cobrança, como, por exemplo, a inscrição em dívida ativa. A inscrição em dívida ativa gera um documento chamado CDA. A CDA é a certidão de dívida ativa que vai fundamentar uma execução fiscal. Então, veja só, o não pagamento do tributo, depois de feito o lançamento, por alguma das modalidades de lançamento, gera essa possibilidade do fisco cobrar, não é? De alguma forma. Uma das formas, e a forma mais usual, é a inscrição em dívida ativa. A partir do momento que o fisco faz a inscrição em dívida ativa, é gerada uma CDA, uma certidão, um documento que, na verdade, é um título executivo extrajudicial. E esse título executivo extrajudicial é o fundamento para propor uma ação de execução fiscal. Então, na ação de execução fiscal, o fisco vai ser, então, o proponente da ação no intuito de fazer com que o contribuinte, a pessoa responsável pelo pagamento, de fato faça esse pagamento. E aí vai ser utilizada vão ser utilizadas diversas técnicas, diversos instrumentos que estão à disposição da Justiça para que o contribuinte faça o pagamento. Nós temos a Lei de Execução Fiscal, a LEF, que vai trazer ali detalhadamente como que essa execução fiscal deve ser feita, tá? Mas nós sabemos que durante esse processo de cobrança da dívida, o crédito tributário ele se sobrepõe a outros créditos. Se a pessoa dever outros créditos, se a pessoa dever tributos de natureza diferente, valores de natureza diferente, tá? Se ele tiver outras obrigações de pagar de natureza diferente da tributária, o crédito tributário geralmente prevalece sobre esses outros créditos, tá? Então, vamos lá no quadro entender as garantias do crédito tributário. O artigo 186 do CTN diz que o crédito tributário prefere a qualquer outro, qualquer que seja a sua natureza ou tempo de sua constituição, tá? Ressalvados os créditos decorrentes da legislação do trabalho ou de acidente do trabalho. Então, olha só, como eu disse para você, o crédito tributário tem algumas regalias, ele prevalece sobre outros créditos de outras naturezas, tá? Advindos de outras obrigações que não sejam a tributária. Exceto crédito de natureza trabalhista. Então, o tributário não se sobrepõe ao trabalhista, porque entende-se que, apesar do crédito tributário ter uma finalidade de satisfação do bem comum, o crédito trabalhista tem a finalidade de satisfazer as necessidades mais básicas da pessoa individual, né?
É o valor destinado à alimentação, ao custeio do seu dia a dia, da sua moradia, da saúde, enfim, das suas garantias fundamentais mais básicas, tá? Então, o crédito tributário não se sobrepõe, não prevalece sobre o crédito trabalhista, mas é único. Ele prevalece sobre o crédito na esfera civil, ele prevalece também no processo falimentar, ele tem algumas preferências também, tá? Ele prevalece sobre outros, de outras pessoas. Garantia na execução fiscal, no slide, todo o patrimônio do contribuinte responde pela dívida tributária, ficando resguardados tão somente os bens absolutamente impenhoráveis, os quais estão enumerados de acordo com o artigo 833 do Código de Processo Civil. Então, quando a pessoa o contribuinte não fez o pagamento, né, o responsável não fez o pagamento do tributo e ele está sendo cobrado por meio de uma ação de execução fiscal, todo o seu patrimônio ele vai responder pela dívida tributária, tá? Exceto aqueles que são impenhoráveis, como, por exemplo, o bem de família. Se a família tiver uma única casa, ou a pessoa tiver uma única casa, a casa em que ela reside, ela não tem nenhum outro patrimônio, nenhum outro bem imóvel, então esse patrimônio não pode ser utilizado para a satisfação da dívida, porque ele é considerado bem de família. Existe, inclusive, uma legislação que trata especificamente do bem de família. Assim como outros provimentos, outras rendas, que também não podem ser penhoradas, porque são entendidas como necessárias, essenciais para a sobrevivência daquele contribuinte, tá? E aí pode ocorrer no momento da execução fiscal, durante o processo de execução fiscal, a chamada fraude à execução. A fraude à execução é quando o contribuinte deliberadamente dá fim no seu patrimônio para que ele não seja utilizado para satisfazer aquele crédito tributário, portanto, dar fim também à própria execução, tá? Então, a fraude à execução, no slide, por favor, é um instituto que macula a alienação ou a oneração do patrimônio devedor em razão do esvaziamento do patrimônio do contribuinte e da impossibilidade do pagamento do débito tributário, tá? Então, veja só, aquele devedor, ele tem lá uma casa, ele tem um carro, enfim, ele tem algum patrimônio, ele tem mais de uma casa, tem um terreno, ele tem um patrimônio. Esse patrimônio, ele vai ser utilizado para satisfazer a dívida, tá? No momento em que ele vende essas propriedades, já sabendo que está obrigada ao pagamento, ele está cometendo uma fraude à execução. Então, o artigo 185 diz o seguinte: presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu comércio, por sujeito passivo em débito para com a fazenda pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa. Então, veja só, existe lá um crédito tributário que foi inscrito em dívida ativa. Tomando conhecimento disso, a pessoa que é obrigada ao pagamento desse crédito tributário se satisfaz dos seus bens. Por quê? Porque sabe que durante o processo de execução, esses bens podem ser tomados para satisfazer essa dívida. Então, nesse momento, nós temos ali a fraude à execução. Mas atenção, a alienação não se configura fraude à execução se o devedor tiver outros bens que sejam suficientes para satisfazer o crédito tributário. Então, o contribuinte tem lá 4 casas, ele vende uma e 2 são suficientes para o pagamento do crédito tributário, isso não se constitui em fraude à execução. E o marco inicial, temporal inicial, para configurar a fraude à execução é a inscrição em dívida ativa. Então, no momento em que o fisco faz a inscrição em dívida ativa daquele crédito tributário que não foi pago, tá? E aí a pessoa aliena os seus bens de maneira fraudulenta, aí sim já configura a fraude à execução. Mas só do momento em que a inscrição da dívida ativa para frente, antes não, tá? Antes não, não tem muitas vezes como ser comprovada a má-fé do contribuinte ao alienar seus bens, vender seus bens, transferir muitas vezes de maneira fraudulenta, só tirar do nome, colocar no nome de outra pessoa, mas enfim, não é? Aí, somente no momento em que há inscrição em dívida ativa, nós podemos falar em fraude à execução. Garantia do crédito tributário. Vamos analisar agora uma situação hipotética, mas que poderia acontecer, para a gente aplicar o que
né, a gente estudou aqui acerca da garantia do crédito tributário. Então, lá no quadro, vamos conhecer a situação problema. José foi citado em uma ação de execução fiscal para efetuar o pagamento da dívida tributária em 5 dias ou oferecer bem a penhora. Então, ele foi citado, tá, que ele estava devendo e ele precisava fazer o pagamento em 5 dias. Em 5 dias é o prazo normal para que se faça o pagamento ou ofereça algum bem a penhora. Qual é a origem desse crédito tributário? Ele é oriundo da apuração de diferenças de rendimentos não declarados no imposto de renda da pessoa física de 2015. Então, ele tinha uns valores que ele não declarou, não pagou, não antecipou o pagamento, enfim, foi apurado isso. O montante, R$20 mil, tá? Valor bem razoável. Ele foi citado, mas ele não pagou, ele nem indicou bens à penhora, nem tinha como fazer isso. 2 meses depois, ele se deparou com um bloqueio em sua conta bancária, na qual recebe a sua aposentadoria, tá? Então, o bloqueio em conta bancária, que é chamado de base-sem-jude, é um dos instrumentos utilizados ali pelo fisco para fazer a busca do patrimônio do devedor, tá? Então, o João não pagou, ele foi citado, ele não pagou, ele não indicou o bens à penhora, porque isso vem na própria citação, ele não pagou, ele indicou bens à penhora, deixou a vida tocando. 2 meses depois, naquela conta em que ele recebe a aposentadoria, ele teve um valor X bloqueado para satisfazer a essa dívida. Vamos problematizar isso? A penhora online, ela está prevista no artigo 185A do CTN, portanto, ela é legal, tá? E a gente sabe que o crédito tributário possui garantias e privilégios legais, ele se sobrepõe a outros créditos. Mas será que se sobrepõe ao crédito da aposentadoria? Né? Será que ele se sobrepõe a necessidade mais básica da pessoa a utilizar a aposentadoria para satisfazer essas necessidades? Tá? Então, o crédito tributário não pode atingir bens absolutamente impenhoráveis, tais como os previstos no artigo 183 do Código de Processo Civil. Então, a penhora online, ela está prevista em lei, ela está lá dentro do Código Tributário Nacional e ela é muito utilizada. Quando se inicia a execução fiscal e a pessoa não paga e não indica bens à penhora, a primeira coisa que o fisco faz é solicitar, né, para o juiz que se realize lá uma busca nas contas bancárias das pessoas, nos ativos financeiros das pessoas que são obrigadas ao pagamento, para ver se tem alguma coisa. Se tiver alguma coisa, se tiver algum valor, esse valor é bloqueado no intuito de satisfazer essa dívida, tá? A pessoa, quando é assintada, normalmente, se ela tem algum valor em conta, ela costuma retirar. Mas não foi o caso do João aqui nessa situação hipotética, tá? E aí, né? O crédito tributário, ele tem garantias, ele tem privilégio, pela sua destinação, ele tem que ser cobrado, né, para satisfazer os interesses do bem comum, né, da coletividade. Mas será que ele pode, então, atingir ali valores que são destinados à sobrevivência da pessoa, como é a aposentadoria? E aí nós temos, então, o artigo 833 do Código de Processo Civil, que é utilizado aqui para entender que alguns bens são absolutamente impenhoráveis, tá? No processo tributário, o Código de Processo Civil é utilizado de maneira subsidiária. Então, quando a legislação tributária, no processo tributário, ele é omisso em alguma coisa, você utiliza o Código de Processo Civil. Então, vamos resolver essa situação, problema? Dentre os bens absolutamente impenhoráveis estão os proventos de aposentadoria. Isso está descrito, portanto, no artigo 133 do Código de Processo Civil, do CPC de 2015, tá? O bloqueio judicial que recaiu na conta corrente de José não deve prevalecer por ter constrito os proventos de sua aposentadoria. Então, José deve comprovar isso por meio de documentos que serão apresentados em ação de pré-executividade, tá? Então, olha só, né? O João recebe apenas isso, recebe apenas a aposentadoria, ele não tem mais nada, ele não tem patrimônio, ele não tem renda de nenhum, oriunda
de nenhuma outra fonte, ele apenas recebe a aposentadoria. E a aposentadoria dele foi constrita, ou seja, foi bloqueada para fazer o pagamento, para satisfazer a dívida tributária, o crédito tributário, tá? Nesse caso, o João precisa entrar com uma ação pedindo o desbloqueio desse valor, porque esse valor, ele é necessário, né? Ele é fundamental para satisfazer as suas necessidades mais básicas, tá? A ação de pré-executividade talvez não seja o instrumento jurídico mais apto para isso, porque na ação de pré-executividade, tá certo, o João pode comprovar que não tem nenhum outro bem, mas aí se exigir dilação probatória, ele não vai conseguir fazer isso em ação de pré-executividade. Ele pode fazer isso por meio de embargos à execução, porque como já houve um bloqueio, né, a partir do momento que há o bloqueio de algum valor, você pode fazer os embargos à execução, e esses embargos à execução é uma ação autônoma que vai correr paralela à ação principal, na verdade suspende o andamento da ação principal enquanto não é resolvida, a ação principal não corre, tá? E daí ele vai conseguir demonstrar que esse valor é oriundo da aposentadoria e que não pode ser utilizado para a satisfação do crédito tributário daquela ação específica. O protesto da certidão de dívida ativa, CDA, é legal? A partir do momento que o contribuinte ele não faz o pagamento de um crédito tributário que teve a sua constituição a partir do lançamento, né, o fisco pode adotar algumas medidas para cobrança. E dentre essas cobranças é a inscrição em dívida ativa, que é a CDA. O que a Justiça tem feito ultimamente, o fisco tem feito ultimamente, quando alguns valores não são muito altos, ao invés de ajuizar uma ação de execução fiscal, ele faz o protesto da dívida, né? Ele faz o protesto da CDA em cartório, então a pessoa fica negativada, né? O nome dela vai sair ali negativo, né? Quando faz a busca, né? Ali pelos órgãos de proteção ao crédito, tá? Então, há uma negativação do nome da pessoa, a partir do momento que há esse protesto da CDA. Há um tempo atrás, há alguns anos, houve uma grande discussão acerca da legalidade do protesto, né, da CDA. Será que o fisco poderia ou não poderia fazer o protesto e daí, com isso, a pessoa ter seu nome incluído ali no cadastro de devedores e, enfim, nos órgãos de proteção ao crédito? Será que pode, tá? Então, essa é uma situação já resolvida. Ali no quadro, restou fixado pela jurisprudência que não se observa qualquer irregularidade quanto ao protesto de certidão de dívida ativa, CDA, pela Fazenda Pública. Isso baseado em duas legislações aqui específicas. Primeiro, o artigo 1º, né, parágrafo único da Lei 9.492 de 97, traz uma lista de títulos sujeitos ao protesto. E em 2012, houve uma alteração para incluir aqui a CDA. Então, a CDA é, sim, um dos títulos sujeitos a protesto nessa lei específica que trata ali do protesto, tá? E aí nós temos o CPC, o Código de Processo de 2015, trazendo em seu artigo 585, inciso 7º, a previsão de que a CDA é um título executivo extrajudicial. E essa característica da CDA por si só já garante o direito, não é? A legalidade do fisco de fazer o protesto. Tá? Então, sendo um título executivo extrajudicial, assim como o cheque, né, ele pode sim ser protestado, tá? E o contribuinte vai ter seu nome negativado. E ele sendo um título sujeito a protesto presente nessa lei específica de 97, ele também pode ser protestado. Então, já está superado isso, né? Hoje não se discute tão mais isso, porque restou ali entendido pelos tribunais que, de fato, a CDA pode sim ser protestada e isso é um direito do fisco. Vamos recapitular o que a gente viu na aula de hoje. Ali no quadro, 3 foram os grandes assuntos tratados aqui. A responsabilidade tributária, entendida em sentido amplo e em sentido estrito. Sentido amplo é o contribuinte e o não contribuinte. Sentido estrito é a pessoa que vai adquirir essa responsabilidade por meio da substituição
ou da transferência. A transferência é feita a sucessores ou terceiros, tá? Então, essas são as modalidades de responsabilidade tributária. Obrigação e crédito tributário. A obrigação tributária surge no momento em que há a ocorrência do fato gerador. O fato gerador é a situação da vida que se amolda a uma hipótese de incidência. Há ali, então, o surgimento da obrigação tributária, que resulta num crédito tributário que vai ser constituído, tá? Por meio do lançamento. O lançamento, ele pode se dar de 3 formas: de ofício, por declaração ou por homologação. E essas três modalidades de homologação levam em conta a atuação do fisco no momento de fazer esse lançamento por si só. Quando não há o pagamento desse valor constituído por homologação, o crédito tributário constituído, o fisco pode utilizar medidas cabíveis para a cobrança, inscrição endividativa e, posteriormente, a utilização dessa inscrição endividativa para fundamentar uma execução fiscal. Tudo no intuito de satisfazer o crédito tributário. O crédito tributário é entendido como essencial para que o Estado realize as suas atividades para promover o bem comum. E, nesse sentido, ele vai ser cobrado dentro dos limites da própria lei. Por aqui encerramos a nossa aula de hoje. Nos vemos na próxima. Até lá!